O segredo de obtermos a vitória, de conquistarmos os nossos objetivos, de termos os nossos sonhos realizados, é enfrentarmos a adversidade. É isso mesmo. É enfrentar as lutas na fé. Por quê? Porque a palavra do Senhor ela é bem clara. Ela nos diz, lá em 1 João 5 e o 4, que todos que são nascidos de Deus, esses vencem o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Então, qual é o segredo para alcançarmos as nossas vitórias? O sucesso nas nossas vidas. É perseverarmos, é lutarmos, é enfrentarmos a adversidade, né? É ir para cima, né, dos obstáculos. Não é recuar, como muitos fazem. Não é desistir, como alguns fazem. Não é retroceder, como alguns fazem. Não é assim que nós agradamos a Deus. Porque lá no Hebreus 11:6 está escrito que sem fé é impossível agradarmos a Deus. E quando nós desistimos dos nossos sonhos, recuamos, isso desagrada a Deus, né? Isso desagrada ao nosso Deus. Então, o segredo é lutar, perseverar até o fim. Tá bom? Se você está passando aí por uma luta, por uma batalha, fica firme. A Bíblia diz as seguintes palavras: resistir o diabo firme na fé, e ele fugirá de vós. Esse resistir o diabo firme na fé, não precisa ter medo. O diabo representa as lutas, a diversidade, os obstáculos, os problemas que eu e você e todos nós enfrentamos no nosso dia a dia. Valdeci Florentino, bom dia. Vamos dar um likezinho para que mais vida, mais pessoas sejam alcançadas. Então, o que está escrito? Resistir os combates, resistir os ventos, resistir às tempestades, resistir, né, firme na fé, e o mal vai fugir. Se tem alguma macumba feita para a tua vida, se tem algum feitiço, alguma demanda ou amarra feito para a sua vida, eles vão vir. Os espíritos que receberam o trabalho lá, pela macumbeira que já está passando mal, já caiu por terra, eles vêm, porque eles receberam a encomenda lá, eles vêm. A tua procura, a minha procura, a nossa procura. Amém? Porém, a Bíblia diz também, nós temos que estar ligados sempre à palavra, lá em Deuteronômio, que por um caminho virão. Mas quando chegar perto de você, vão ver o homem de branco, vão ver o Todo-Poderoso de Israel, o nosso Senhor Jesus Cristo, eles vão fugir por 7 caminhos. Não é por um não, é por 7. E a carreira é grande. Então, por um caminho virão. Eles vêm. Não está dizendo que não vai ter luta, não vai ter batalha. Porém, eles vão fugir por 7 caminhos, muito rápido, muito ligeiro. Bom dia, pastora Cinéia. Minha esposa está em casa acompanhando. Deus abençoe. Bom dia para nós todos, né? Então, Odete, bom dia. Vamos dar um likezinho, vamos compartilhar para que mais vida, mais pessoas sejam alcançadas, né? Então, por um caminho virão, mas por 7 fugirão diante de ti. Qual é o segredo? É resistir. Eu já passei por tantas coisas que dá vontade mesmo de correr, né? Dá vontade de fugir do combate. Não vou dizer que, não vou mentir que não dá. Por quê? Porque parece que você está sozinho, né? Diante desses ventos, tempestade, perseguição. Só parece que você está sozinho. E quando você olha para uma pessoa para se apoiar, ter uma palavra de incentivo, uma palavra que te incentive, né? Enfim, você não vai ter essa palavra de pessoas em sua volta. Você não vai ter apoio, né, da família, apoio de amigos, e você vai ver essas pessoas te abandonando. E aí é que dá vontade de correr mesmo, né? Porque quando você tem apoio, quando você tem incentivos, né, de alguém em sua volta, vamos lá dizer que ainda dê ânimo para a pessoa permanecer. Mas quando você vê todo mundo correndo, é aí que está o segredo. Quando você vê todo mundo correndo, aí você fala, poxa, eu não vou ficar aqui sozinho. Só que você não está sozinha, eu não estou sozinho. Nós não estamos sozinhos. Há um Deus que está contigo, está comigo, está conosco. Tá bom?
Então, corre os covardes, os frouxos correm. Eu já vi muito isso. Na minha vida já teve vários pastores que correram e até hoje estão correndo, né? E, enfim, muitas situações. Abandonado, em meio de guerra, em meias batalhas, e olhar para o céu e falar, e aí, Senhor? Ninguém. Ah, o cachorrinho está ali de novo. Ninguém. Aí Deus falou, eu sou contigo, fica firme, que eu vou te dar vitória. Aí você precisa ter essa confiança em Deus. Porque se você não tiver, você vai abandonar o barco, você vai pular fora do barco. Então, a Bíblia diz o quê? Resistir o diabo firme na fé, e ele fugirá de vós. Amém? Se nós olharmos de Gênesis a Apocalipse, nós vamos encontrar esses heróis da fé. Até fala, né, em Hebreus, fala dos heróis da fé, né? Nós olharmos para o próprio Davi, só um trechinho aqui, quando Davi chega naquele cenário assustador, aquele gigante, o campeão dos filisteus, um monstro com 3 metros e alguns centímetros, assombrava o povo de Deus, né? Batia no peito, né? Batia a lança, a espada e gritava, não tem homem aqui em Israel não? Não tem, olha só, meu Deus do céu. Gente, para pensar nisso. As pessoas não param para pensar nisso, não. As pessoas hoje, elas não olham para a Bíblia. As pessoas ficam aí olhando para esses falsos profetas, amém? Uma boa gramática, mas não pratica, não vive. Vê se eles estão no monte essas horas de manhã cedo. Eles falam, mas não vivem o que eles falam. Quem é que vai seguir e olhar e ouvir ensinamento de uns homens desses? Eu mesmo não ouço. Eu não. Então, se nós olhar para a Bíblia, não é brincadeira. Eu não estou falando da igreja de hoje. Eu estou falando daquela congregação de Israel, o maior exército, o exército mais bem preparado do mundo é o exército de Deus, é o exército de Israel. Agora veja só, um homem, um gigante, olha lá, eu acho lindo esses pássaros aqui, quando eu estou fazendo esse trabalho, eles entram com fundo musical. Porque se você coloca um fundo musical que tem direito autorais, é meu, nada você pode pôr, é meu, aí Deus fala, eu vou mandar um fundo musical natural para ver se eles vão dizer que é deles. Porque o homem está mais sem vergonha, você sabe que o homem, cada dia que passa, ele está mais safado, mais sem vergonha. Entendeu? Mais safado, mais sem vergonha. Ele não faz nada para Deus, diz que é para Deus, mas é tudo mentira. Entendeu? Aí aquele gigante chegava lá pela manhã e à tarde e batia no peito. Não tem homem não aqui. Olha que afronta, querido. E para quem não sabe, aquele gigante, ele era um feiticeiro. Você não sabia disso, não? Ele era um feiticeiro. Ele era um feiticeiro. Ele era um feiticeiro da localidade. Amém? Por que eu digo isso? Porque no texto, se você ler o texto, vai dizer que ele amaldiçoou Davi pelos seus deuses. Né? Ele amaldiçoou Davi pelos seus deuses. Então, ele era um feiticeiro. Né? Um feiticeiro. Então, olha só. O exército de Israel correu. A congregação correu. Não estou falando da de hoje não, tá? Eu estou falando daquela congregação lá de Israel. Aquele soldado valente. Saul, o rei Saul, que era o primeiro a colocar a cara, ele correu também. Hoje, querido, tudo que você vê no passado é o que está ocorrendo, é o que está acontecendo no dia de hoje. Os que era para dar exemplo, é os que estão dando mau exemplo para a igreja. Essa é a verdade. É só você ver, é só você analisar o que ocorre. Os que era para dar exemplo, é os que dão mais mau exemplos. Entendeu? É porque as pessoas não olham mais para a Bíblia. Antônia, bom dia, minha querida. A paz, Deus te abençoe. Juliana, bom dia. A paz do Senhor Jesus, Deus te abençoe. Então, veja só. Davi ainda era um jovem, mas um jovem que estava essas horas cuidando das ovelhas do seu pai. Estava no monte, né? Estava no monte, falando com Deus, em comunhão com Deus, buscando a Deus, né? Então ele tinha uma conexão com Deus, ele tinha ele falava com Deus. Então por isso que Davi chegou lá e Davi vai falar, quem é esse incircuncioso que nem aliança com Deus tem para afrontar o exército de Deus? Um homem sozinho. Ei, Davi, se nós olhar nessa cena aqui, Davi teve muita coragem. Davi, confiança total, ele se lançou.
Em outras palavras, ele disse, olha, eu estou nas tuas mãos, Senhor. Ou eu vivo ou eu morro. Hã? E essa é a fé que agrada a Deus. Essa é a fé que lá em Hebreus 11:6 fala. Né? É a fé que nós se lançamos. Senhor, eu estou nas tuas mãos. Ou o Senhor faz, ou então eu estarei acabado. Foi assim que Davi pensou naquele momento que ele foi enfrentar o Golias. Né? Aquele feiticeiro dos filisteus, o campeão. Lá no texto, na Bíblia fala que ele era o campeão. Davi tomou o cinturão dele. Davi tomou o cinturão do campeão. É um único homem, cara. Pelo amor, um único homem. Eu fico imaginando, às vezes eu estou em casa, estou lendo a Bíblia, eu gosto muito de estar conversando com a pastora, falando sobre Bíblia, não falando sobre politicais, não falando sobre coisas do mundo. Aqueles que se faz amigo deste mundo se tornam inimigo de Deus. Né? Os que se faz amigo deste mundo se tornarão inimigos de Deus, está escrito isso. Então, a gente fica olhando aquela cena, né? Poxa, o maior exército de Deus de um lado, acovardado, essa é a verdade, o exército dos filisteus do outro lado, e um jovem sozinho, Davi, só ele e Deus, descer num vale daquele para enfrentar um demônio daquele, uma potestade de demônio. Tem que ter muita fé. É essa fé que agrada a Deus, queridos. É essa fé, o resto é conversa. O resto é conversa. É essa fé, essa confiança. Ou vai ou arrebenta ou vai, ou Deus está comigo, ou não está, eu sou envergonhado, ou então eu vou ser exaltado. É um dos dois, ou vai ou não vai. Então, é essa fé que eu quero para a minha vida. É essa fé que eu busco para a minha vida. Amém? Se Deus está comigo, prevalecer. Se Ele não está, eu serei envergonhado e acabou. Tem conversa, ou vai ou não vai. Então, fica imaginando aquela cena, porque não tinha ninguém a favor de Davi. Os seus próprios irmãos, André Gomes, bom dia, Pai do Senhor. Os seus próprios irmãos não apoiavam Davi naquela guerra, naquela batalha. Isso trazendo para a sua vida, para a minha vida, não tem ninguém, querido, que apoie você, que me apoie, que nos apoie. Eu estou aqui pelo próprio patrocínio, inclusive nós precisamos lá fazer uma blusa, né? Meu patrocínio é Deus. Amém? O meu patrocinador é Deus. Não tenho incentivo, eu não ganho nada para estar aqui essas horas, orando, buscando. Apenas reconheço que é o meu chamado, é o meu dever e preciso cumprir a minha missão, né? Eu entendo isso, compreendo isso. Então, eu não ganho nada com isso. Não ganho nada com isso. Só a salvação e a vida eterna. A recompensa dos céus de Deus. Então, a gente fica olhando para aquela cena, não tinha ninguém para apoiar Davi, dar uma palavra. Davi, vai que Deus é contigo, Davi. Vai que Deus é com você. Não. Davi sabia que Deus era com ele, não precisava de incentivo de ninguém, não. É isso, amado, é essa fé. A fé, ela acaba sendo uma... Tem pessoas que dizem, esse homem é tão bruto, esse homem é tão ignorante. Não é. É porque se a gente não pensar assim, nós também vamos ser destruídos. Se nós não agir com violência que eu falo assim, na fé, no mundo espiritual, não é violência física, tá? Violência no mundo espiritual. Davi foi um soldado, quer dizer, Davi foi naquele momento ele agiu com violência, na fé, ele foi contra tudo. Não vai, Davi, que você vai ser crucificado, você vai ser destruído. Davi, ele foi contra todas as palavras negativas, né? Eu fico imaginando, né, essa cena, e você vê o texto. Se você ler o texto, você vai ver que quando Davi desce para enfrentar Golias, ele vai correndo na direção dele. Ele não fica recuando, como nós vemos hoje a igreja do Senhor Jesus está recuando da batalha. Recuando como? Não quer orar, não quer jejuar, não quer subir para monte. Fica aí atrás dos políticos aí. Isso é recuar, Imagine só se Davi fosse atrás de Saul. Saul! Meu filho, que Saul que nada, Saul já estava com a calça toda borrada. Essa é a verdade, rapaz, essa é a verdade. Vou rasgar aqui o português. Saul, que era o presidente da época, que era o rei da época, já estava com a calça, era toda borrada, para não dizer outras coisas. Não só ele, mas a maioria dos soldados estava com as calças borradas. Essa é a verdade, vamos rasgar o português, porque eu não estou nem aqui preocupado com gramática não, de falar bonito não. Essa é a verdade, estava com a calça borrada. Imagina se Davi fosse, Rei Saul, vamos comigo, ia nada, ninguém vai não, querido. É você, sou eu, querido, que tem que ir para cima.
tem esse negócio não. Pode vir quem vier, pode falar mal, pode criticar. É eu que vou para a batalha e Deus vai mostrar os frutos. A Bíblia diz que a árvore, ela é conhecida pelos frutos dela. É pelos frutos que a árvore é conhecida. Não é por ramo, por aparência, por boniteza, né? Não é pelos frutos. É pelos frutos que você vê a árvore, que você conhece a árvore, o homem de Deus, a mulher de Deus. É pelos frutos. Então, eu fico imaginando, Davi, ele não corre não, Davi ele vai na direção do gigante, enquanto todos estavam correndo, todos estavam recuando, todos estavam correndo. Davi, ele desce do vale com seu bastão na mão, né, com a sua funda, o estilingue, aqui no Nordeste fala estilingue. É diferente de estilingue para funda. A funda é 2 cordão que você roda aqui, coloca uma pedra dentro e solta um cordão e a pedra vai. Estilingue é outra coisa, né? Então o Davi estava com a funda. Na verdade estava com a funda, que roda a pedra e solta uma das, né? Então Davi ele foi na direção do gigante. Agora analise que o Golias também vai na direção dele. Agora o mais legal, o que eu vejo assim, a fé de Davi, é que aquele homem, aquele gigante, ele desprezou Davi. Olha como que o diabo trabalha. Olha como que o diabo trabalha. A estratégia do diabo é te desprezar, querido. É me desprezar, nos desprezar. É aí que você tem que entender e conhecer o mundo espiritual, conhecer Deus. Se Davi já não tinha o apoio dos irmãos, já não tinha o apoio do exército de Israel, não tinha apoio de ninguém. Aí ele desce contra tudo e contra todos para enfrentar Golias. Quando chega diante daquele gigante que ninguém queria enfrentar, o gigante olha para ele e despreza. Lança desprezo, lança dúvida. É isso que o diabo faz na mente dos crentes. Ele lança dúvida, ele lança desprezo. Quem não conhece Deus, ai, Deus não está comigo, todo mundo me desprezando. Que o mundo nos despreze, entendeu? Que o mundo e outros mundos que nos desprezem, o problema é deles. Deus está comigo, Deus está com você e acabou. Não tem negócio de desprezo, nem aplauso, nem quero um, nem quero outro. Porque nem aplaudindo Davi lá e nem desaplaudindo mudava a vida dele em nada. Quem mudou a vida, a história dele foi a fé dele em Deus. Então ele foi para cima. O gigante desprezou. Sou eu cachorro, sou eu cão, né? Sou eu cão. Aí o gigante tem 4 etapas. Eu fiz um estudo, tem 4 etapas ali, que é de desprezo total para com Davi. Ele vai amaldiçoar Davi com todos os deuses dele, com todos os demônios. Imagine só a potestade de demônios, meu Deus do céu. Imagine, tava todos os demônios ali. Pode ter certeza, tava todos os demônios. É isso que você precisa entender. Essa passagem é muito forte. Tava todos os demônios, toda a potestade de demônio ali do lado daquele gigante de Gate, o Golias. Pode ter certeza, do lado dos filisteus estava uma potestade de demônio. Agora veja só a importância de você estar blindado, estar com Deus, estar com Deus. Porque o abalo no mundo espiritual para Davi foi muito grande. Era muito grande. Então eu fico imaginando uma pressão dessa na vida de um ser humano. Hoje, pode ter certeza, hoje, eu estou falando hoje, nos dias atuais, pode colocar os líderes evangélicos, pode colocar todos no meio. Hoje, são muito poucos que aguentam uma pressão daquela que Davi aguentou. Uma pressão espiritual e uma pressão do mundo. Eu sei que há homens aqui no Brasil, homens de Deus, aí que eu conheço aí, que aguentam uma pressão dessa. Entendeu? A pressão foi muito grande, porque além de ter uma pressão das pessoas que desprezando Davi, dizendo que não ia dar certo, amém? Que não ia dar certo, tem também a pressão dos demônios. Quem falou na boca de Golias? Quem foi que falou na boca de Golias, quando ele olha para Davi e diz, sou eu cão, sou eu cachorro, para tu vir com um pedaço de pau para cima de mim? Ali era seu próprio Satanás, querendo colocar dúvidas no coração de Davi. Ele viu que Davi tinha coragem, ele sabia que Deus estava com ele, né? Então, Satanás, sabendo que Golias, porque assim, Golias era um ser humano, mas por detrás dele estava um demônio guiando ele, um diabo orientando ele. Ele, na cabeça dele, na mente dele,
ele iria ganhar, porque o próprio Satanás engana os próprios cavalos dele, né? O diabo engana os cavalos dele. Mas o diabo sabia, o próprio diabo sabia que Golias iria ser morto. O diabo sabia, o diabo não é bobo. Só que o diabo não ia falar para ele. Porque o diabo, ele trabalha nessa situação em dúvida, na mente dos crentes, na mente das pessoas, trabalha com dúvida. Ele sabe que não dá para ele sabia que não dava para ele, que Davi iria acabar com a fama do cavalo dele, que era o Golias. Ele sabia disso, mas Golias não sabia. Golias estava ali, amém, feito um bobão, um abestalhado. Essa é a verdade. Estava como um abestalhado. Ele entrou numa encrenca, numa confusão. Amém? Porque ele também já estava acostumado a degolar, a matar, a destruir pessoas. Mas essas pessoas não eram de Deus. Essas pessoas não tinham a proteção que Davi tinha. Essas pessoas não tinham a armadura no mundo espiritual que Davi tinha. Então Golias, ele se achava, porque ele já tinha feito muita desordem, já tinha esculambado, matado muita gente, mas essas pessoas não tinham a proteção que Davi tinha. Então ele achava que Davi seria mais um, ele tinha certeza que Davi seria mais um. Só que Satanás sabia que não seria mais um. Satanás sabia, por isso que Satanás vai usar a boca dele para dizer, para desprezar Davi, para colocar medo em Davi. Mas Davi, conhecendo o mundo espiritual, Davi sabendo que ele estava lutando ali com uma potestade de demônio, Davi sabia. Davi sabia quem era Deus, conhecia quem era Deus. Quando o diabo tentou assombrar ele, quando o diabo tentou colocar medo nele, ele ficou firme. Ele resistiu firme, falou: não, você vai ser envergonhado hoje. Hoje você vai ser envergonhado. Hoje a máscara vai cair, Satanás, de você aqui nesse... E todo mundo vai saber que existe Deus em Israel. Todo mundo vai saber. Então, é assim que os espíritos trabalham. É assim que os demônios trabalham, colocando medo. Ele faz um ribuliço, ele coloca medo e corre. Eu já vi crente correr que o pé bate nas costas. Eu já vi isso em cima de montes, acampado, homens que estavam orando, uma marmota que apareceu lá, correr tudo e me deixado sozinho. Corre, estou falando para você, corre. Quem não conhece a Deus, recua na batalha. Tem até um louvor que fala, né? Quem não conhece a Deus, recua na batalha. Mas quem conhece Deus, vai em frente, pois ele não faz. Então Davi, acho que Davi já estava cantando até esse louvor. Então Davi, a importância de você conhecer Deus. Davi conhecia Deus, não na teoria. Quer ver uma coisa? O rei Saul, ele conhecia Deus na teoria. Os teóricos. Teoria. Por isso que eu não gosto de negócio de teologia. Porque você não vai ver um teórico essas horas aqui, ó, no monte, orando, buscando a Deus, em jejum, em oração. Você não vai ver isso. Como que ele pode falar de Deus para mim? Só em teoria. Sai fora. Para ele falar de Deus para mim, sabe quando que eu vou acreditar num teórico? Na hora que ele chegar para mim e falar assim, ó, vamos andar na rua, eu vou orar e tu vai ver paralítico levantar. Eu acredito na teologia dele. Caso ao contrário, ele pode ser o doutor A, o doutor B, o doutor formado em HD, não sei o que. Ele pode ser o que for. Para mim, não vale nada. E nem para Deus, porque não vale mesmo. É teoria. Eu quero ver na prática, querido. Na prática. Eu quero ver quando Golias aparecer na frente do teórico, se ele realmente conhece Deus ou se ele vai borrar as calças como o rei Saul borrou e outros borraram. Entendeu? Então você precisa ter essa mentalidade, a importância de conhecer Deus. Não precisa eu falar muito, né? Nós tivemos aí alguns anos aí essa febre, essa gripe que apareceu e tu viu o que aconteceu, né? Meio mundo de gente até hoje está correndo. Então, não precisa falar nada. Então Davi foi realmente, por isso que até hoje lá em Israel, os judeus, eles amam muito essa história de Davi, porque realmente se nós pararmos para pensar, claro que o nosso Senhor Jesus Cristo, nós não estamos falando do Senhor Jesus Cristo, estamos falando de Davi, né? Quer comparar o Senhor Jesus Cristo com Davi, né? O Senhor Jesus Cristo é Deus, é o Todo-Poderoso, né? Foi morto e ressuscitou, esse é o maior poder, né? Mas estamos falando de homens comuns, homens comedor de feijão, como Davi e eu e você, como nós somos comedor de feijão, né? Então, homens comuns. Então, se nós pararmos para pensar, Davi foi realmente, eu só fico imaginando a fama de Davi depois daqui dali, rapaz. Não foi brincadeira, não. O nome do homem, ó. É por isso que você tem que fazer aquilo que ninguém quer fazer. É por isso que você tem que fazer o que ninguém quer fazer. Porque ninguém queria enfrentar Golias. Davi não era bobo. Davi pensou assim, sabe de uma coisa? Eu não tenho nada a perder. Eu vivo aí nos montes cuidando das ovelhas do meu pai. Ninguém me conhece.
essa é uma boa oportunidade do meu nome ser soprado nessa terra. Sabe de uma coisa? Eu vou partir para cima, vai dar certo, eu vou derrubar e minha fama vai espalhar no meio dessa terra. E foi o que aconteceu mesmo. Davi, inteligente, Davi fala, é uma oportunidade. Então, os problemas, os obstáculos, as guerras que vêm para mim e para você, elas são a oportunidade de você crescer. Eu tiro porque eu sofri algumas perseguições no Nordeste, fui processado, como já falei, por algumas denominação. Eu tirei proveito da situação. Eu falei, agora é a hora de eu partir para cima. Porque eu colocava nas matérias, todo mundo ficava sabendo, apóstolo Paulo Lima está sendo perseguido por religiosos no estado do Ceará. E saiu em jornal, saiu em tudo quanto é lugar aqui no Ceará. Então, eles vieram para cima de mim achando que iriam me intimidar. Eu sabendo que era Satanás e é o diabo que está por detrás disso, eu falei, é a hora de eu aproveitar. Eu tirei uma onda, eu tirei maior proveito da situação. É tantos que os que fizeram isso, hoje ele deve ter consciência, falou, rapaz, nós fizemos foi ajudar o homem a crescer. Nós fizemos foi soprar o nome do homem nesse meio do mundo. Nós fizemos foi ajudar esse homem, porque ele tirou proveito da situação. Ele não teve medo. E é isso que acontece. Quando você entende o mundo espiritual, quando você compreende o mundo espiritual, vai vir um levante, vai vir uma perseguição, você vai tirar proveito dessa situação, porque tu sabe que é Deus que está fazendo, é Deus que está dando uma oportunidade de você saber quem é Ele, de você crescer espiritualmente, de você aprender com Ele. Davi sabia que aquela situação daquele gigante, Deus estava permitindo para o nome dele, para ele ser exaltado, para o próprio Deus ser exaltado. Então Davi sabia disso. Davi é essa inteligência que as pessoas hoje não têm. Fica assombrado quando aparece a irmã Francivalda, bom dia, irmã Francivalda. Fica assombrada ou assombrado quando aparece uma adversidade, quando na verdade é para o teu bem, é para o meu bem, é para o nosso bem. Aí as pessoas, em vez de tirar proveito, porque sabe que vai cair mesmo. Por exemplo, outro exemplo que eu dou, nessa gripe que apareceu aí. A gente pode falar o nome aqui, porque o YouTube derruba aqui se falar o nome. Então, que aqui vai ficar gravado no YouTube. Nós não estamos ao vivo pelo YouTube, mas fica gravado no YouTube. Tá bom? Se eu tivesse ao vivo pelo YouTube, nós tínhamos aqui 150 pessoas. Mas eu não estou ligando para a quantidade. Quantidade, menos ou mais, não muda a minha vida em nada. É igual o Davi. Nem aplaudindo ele, nem desaplaudindo, não mudava a vida dele nada. Quem mudou foi Deus. E é esse pensamento que eu tenho. Então veja bem, eu aproveitei da situação, porque toda a denominação fecharam aqui. Aqui na cidade que eu tô, na cidade de Morada Nova, as denominações, principalmente as maiores que estão envolvidas com politicagem, deveriam correr atrás dos políticos, né? E pedir para eles liberar uma ordem para eles abrir. Não. A maioria fechou. Ficaram tudo fechado. A nossa sede lotou. Era 10 almas, 9 almas. Foi o tempo que eu ganhei mais alma. Foi nesse tempo. Porque a nossa ficou aberta. Não foi fechada sequer um dia. Todos os dias tinha culto. Claro que eu esperava a polícia chegar. Eu esperava uma ordem judiciária chegar. Porque fizeram uma matéria. Alguém se escondeu dentro dos matos e filmou. Uma moça, né? Ela filmou e falou assim, olha gente, esse pastor parece que nada está acontecendo. Todos os dias eles fazem culto e tudo mais. Tadinha, ela deveria ter me procurado, que eu ia dar uma entrevista. Mas ela não me procurou, ficou com medo, tadinha, de eu falar alguma coisa. Que é isso? Como que eu vou falar alguma coisa se ela está me promovendo? Como que eu ia falar? Ela soltou nas redes sociais e nos grupos aí. Ligaram numa rádio denunciando. Eu já fui falar com o delegado. O que delegado tem a ver com obra de Deus? O que juiz tem a ver com obra de Deus? O que o mundo tem a ver com obra de Deus? Eles cuidam da vida deles para lá, né? E o Senhor Jesus e nós que somos profetas cuidamos da obra de Deus aqui na terra, entendeu? E eu vou dizer uma coisa para você. Eu tive muita fé, que eu fazia programação numa rádio e a rádio cobre quase todo o estado do Ceará. Gente do céu, pelo amor de Deus. Eu falei o seguinte, vá lá o delegado fechar. Gente, eu falei isso ao vivo. É muita fé. Mas eu falei, não desafiando as autoridades, porque eu reconheço que as autoridades, elas são constituídas por Deus. Eu falei na fé. Porque como que um delegado, como que um juiz vai mandar fechar uma igreja que está ali abençoando as pessoas? Isso não existe, ele não vai fazer isso. Porque eles são autoridades, eles sabem disso.
Então eu falei assim na rádio, vá o delegado lá, vá o juiz, vai lá quem quiser ir fechar a igreja, que eu tô lá orando. Rapaz, eu aproveitei bem o tempo. Aí a igreja lotou de... Aí o cidadão ligou lá no jornal dizendo, rapaz, eu já fui na delegacia, já denunciei esse pastor, denunciei a igreja, ninguém faz nada. Fazer o quê, querido? O que é que eu estou fazendo? Vai denunciar o diabo? Vai denunciar Satanás? O que é que eu estava fazendo de errado? Orando pelas pessoas, abençoando as pessoas, dando uma palavra de incentivo. O que é que o delegado poderia fazer? O que é que o juiz pode fazer com um homem desse? A não ser incentivar ele a fazer mais ainda o bem. Estava fazendo bem, estava trabalhando, estava roubando, estava matando, estava estompando, não estava fazendo nada de errado não. Entendeu? Então as pessoas, não, meu Deus do céu, as pessoas... E isso crente, era crente. Que o diretor da rádio me falou, rapaz, foi um crente que ligou aqui te denunciando. Aí eu vi, aí depois mandaram um trechozinho do repórter falando assim, eu já ouvi falar desse pastor. Esse pastor disse que é enjoado. Enjoado? Como que eu sou enjoado se eu estou agindo na minha fé, estou agindo nos meus direitos, estou agindo conforme as leis de abençoar, orar pelas pessoas, que é isso que os profetas, a igreja tem que fazer? Ignorante por quê? Então, você vai enfrentar essas coisas. Mary, deixa eu ver, Marinês, né, perdão, Marinês, Neta, bom dia, Pai, Deus abençoe a vida de você. Então, a gente aprende muito quando nós examinamos as escrituras sagradas, porque estudar é uma coisa, ler é uma coisa, examinar é com mais detalhes. Examinarmos as escrituras sagradas. E essa passagem de Davi, como outras passagens, a gente aprende muito, porque ele foi desprezado tanto pelo seu povo, pela sua nação, como também pela sua família, como também pelo próprio gigante de Gates, o Golias, que despreza ele, tenta humilhar ele, né? E lança a palavra, ele amaldiçoou Davi com todas as maldições dos deuses dele. Imagine só, uma pessoa receber uma maldição dessa. Davi estava blindado. Davi o quê? Não tem maldição, não tem nada que hoje impeça Golias de eu arrancar a sua cabeça não, tá? E você vê o texto, se você ler o texto, você vai ver que tem uma passagem que está escrita assim, que a vitória, a nossa vitória, né? Davi ele fala assim, não é com espada, não é com lanças, né? Toda a congregação, é isso mesmo, toda a congregação saberás que não é com lança e não é com espada. Ou seja, não é com as minhas forças, não é com a minha inteligência, não é com a minha capacidade, não é com o meu diploma, não é com o meu curso de gramática, não é com nada disso. Não é com nada disso que eu vou vencer. Davi vai dizer, porque a guerra pertence ao Senhor. A guerra pertence, ou seja, a vitória pertence ao Senhor. Ele dá a vitória a quem Ele quiser dar. Então é muito forte, né? A gente aprende muito com isso, em nome de Jesus. Vamos orar, vamos agradecer a Deus, porque leia lá, né? 1 Samuel, capítulo 16, 17, 18, você vai ver que ali é muito forte a história de Davi, não porque ele derrubou o gigante, né? Mas pela fé dele, pela coragem dele em Deus, pela confiança dele em Deus, que hoje se fala muito de fé, hoje se fala muito de confiança em Deus, mas na verdade é só de boca para fora. O coração não confia, porque se confiasse não estaria esse mundaréu de crente atrás de politicais no Brasil e no mundo. Não vou entrar em detalhes, você sabe do que eu estou falando. Estaria aqui, ó, nos montes aqui, ó, buscando a Deus. A igreja é de Deus. Quem vai defender nós é Deus. Quem vai nos guardar é Deus. Nunca foi homens. A igreja nunca, quem guardou foi homem. É Deus. Então essa é a minha fé. Essa é a doutrina que eu sigo biblicamente. Por isso que eu também sou criticado. E glória a Deus por isso. Vamos orar. Nosso Deus, eterno Pai, de poder, de glórias, de maravilhas, eu dobro aqui, Senhor, meus joelhos, nesse momento de oração, para pedir uma bênção especial, para pedir uma bênção especial para a vida desse homem, para a vida dessa mulher que também é de muita fé, para a vida desse homem que também é de muita fé. Por isso que ele está, nós temos 14 pessoas aqui agora, mas são 14 pessoas de fé.
é melhor ter um de fé do que ter uma multidão correndo. É melhor ter 10 de fé do que ter uma multidão correndo. Então, Senhor, meu Deus, para com essas vidas, para com essas pessoas que aqui, meu Deus, oram comigo. De joelhos eu dobro meus joelhos. Nessa oração da manhã de sexta-feira, para pedir uma bênção especial para a vida dessa mulher, para a vida desse homem, para a vida dessa pessoa que está em apuros, está passando por ventos, tempestades, que está enfrentando uma adversidade. Tua palavra diz, Senhor, no Salmo 91, no versículo 1, meu Deus, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Foi isso que aconteceu na vida do teu servo Davi, diante daquele confronto, que não foi só aquele confronto, teve outros confrontos piores do que aqueles. Mas o Senhor sempre deu vitória ao rei Davi, ao teu servo, porque ele sabia e conhecia o mundo espiritual. A confiança dele não estava no título que ele tinha de rei, e nem tampouco nos homens que estavam com ele, e nem tampouco nas minas de ouro e prata que o Senhor deu para ele. Não, Davi nunca confiou nessas coisas, nesses armamentos do mundo, mas em Deus. Por isso que aonde ele foi, o Senhor deu vitória. O Senhor deu vitória. O teu servo terminou os seus dias aqui na terra ileso, sem nenhuma ferida fisicamente, algumas nas almas, algumas cicatrizes, porque essas são as marcas dos guerreiros. É impossível lutar, guerrear e não se ferir. Ó Deus, então, meu Pai, abençoa o teu servo nessa manhã. Abra as portas onde estão fechadas. Se tem alguém enfermo, seja curada. Seja curado, meu Pai. Seja livre dessas dores, dessas enfermidades, desse câncer, desse mal, porque o teu sangue nos cobre. E a tua palavra nos diz em Efésios, capítulo 6 e o 16, tomando sobretudo o escudo da fé, pelo quais podereis apagar todos os dados inflamados do maligno, ou seja, de Satanás. Todos os dados inflamados do maligno, de Satanás, são apagados, meu Deus, por intermédio da nossa fé. A nossa fé é a chave da nossa vitória. Meu Deus, é o que está escrito em 1 João, capítulo 5, versículo 4. Tua palavra diz, todos que são nascidos de Deus, vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Meu Deus, que hoje essa pessoa seja curada de todo mal, de toda doença, de toda enfermidade. Eu oro pela vida financeira dessa pessoa. Que o Senhor venha prosperar, o Senhor venha abençoar financeiramente essa pessoa. Que o Senhor venha, meu Deus, abrir os caminhos, meu Deus, hoje, na vida financeira dessa pessoa. Entrar com a multiplicação. Meu Deus, que o azeite venha se multiplicar. Que a farinha na panela não venha faltar. Como o Senhor, meu Deus, multiplicou, abençoou a vida daquela viúva. Meu Deus, levando a tua palavra na boca do profeta. Ali havia morte, mas após a palavra do profeta, houve vida e vida com abundância. Eu profetizo sobre essa casa, sobre esse negócio, sobre essa empresa, sobre a vida dessa pessoa que está endividada, hoje tem um aluguel para pagar, uma conta para pagar, está apertado financeiramente, pois o Senhor, meu Deus, há de agir, está agindo agora. Hoje ainda haverá sinais que o Senhor é o Deus que tem cuidado dessa pessoa, porque as portas se abrirão, vai chegar o recurso financeiro na sua conta. Essa venda dessa casa, desse carro, a compra, vice-versa, o Senhor vem abençoar. Tua palavra diz, segundo Crônica 20:20, crê no Senhor vosso Deus, estareis seguro, crê nos seus profetas e prosperareis. Meu Deus de Israel, venha prosperar esse povo, nos abençoa hoje, final de semana, a próxima semana, praticamente a última do mês de setembro. Meu Deus Todo-Poderoso, que seja a vida dessa pessoa uma bênção aqui na terra. Eu abençoo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. A todos, e quem crê, digam amém. Rapaz, passou um cheiro de perfume aqui, mas não é cheiro de perfume de pombagira não, porque eu conheço o cheiro de perfume de pombagira.
o cheiro do perfume é do Mestre, é de Jesus, né? Então, é a presença de Deus, né? Deus recebeu a nossa simples oração, né? Deus recebeu a nossa simples oração. E tenha certeza que o milagre já está a caminho da sua vida, viu? Em nome do Senhor Jesus. Eu coloquei o chapéu agora porque os cachorros ficam me olhando. Lá do outro lado os bichinhos ficam correndo assustados. Aí eu coloquei. Gente, fique na paz. Deus abençoe vocês. Uma ótima sexta-feira. Hoje nós temos culto na nossa sede, na Avenida Santos do Mundo, número 2201, no campo de aviação. Amém? Muitas pessoas falam: apóstolo, por que você não faz transmissão, né, ao vivo lá pela sede? É uma direção de Deus, né? Uma direção de Deus. Ainda é porque você fazer uma transmissão onde não tem 3 câmeras para mostrar tudo, fazer uma coisa mal feita, então eu não gosto. Prefiro aguardar, esperar que Deus mande dinheiro para a gente comprar equipamentos. Aí sim, coloca uma câmera lá no altar, coloca outra no povo, coloca outra na entrada da porta para mostrar tudo, né? E aí já joga no canal do YouTube. Aí é uma benção, né? É o meu sonho, né? O meu sonho é fazer. Aliás, se eu pudesse, você vê, ó. Se eu pudesse, eu não tenho um computador. Eu tinha um computador, entrado na guerra, roubaram o computador. Fui para São Paulo, me arrumei 2 computadores, quando cheguei aqui não prestava. Olha lá. Então, se eu tivesse um computador bom, era 24 horas oração pelo canal do YouTube. Você vê que aí já estamos chegando, eu creio que daqui para meia-noite nós alcança, ou daqui para amanhã, nós alcança aí uns 26 mil pessoas inscritas só no canal aqui do YouTube. Era para ter 100 mil, mas aí derrubaram um canal meu, aí eu fiz esse outro agora é um canal novo, mas já tá, não é brincadeira, 26 mil pessoas. Tô engateando, mas não é brincadeira. O YouTube é muito difícil adquirir inscritos, né? Mas Deus está abençoando. Então, se eu tivesse um computador bom, era 24 horas oração no canal do YouTube, né? Então a gente vai orando a Deus. As lutas são muito grandes. No dia de hoje, as pessoas estão muito escandalizadas e elas acham que é todo mundo que está no mesmo barco. Então é muito difícil. Eu mesmo sou um profeta, que eu tenho feito a obra realmente por Deus, só Deus mesmo, porque não é brincadeira. Alguns familiares meus em São Paulo que tem me ajudado em alguma coisinha, é o que tem ainda mantido, porque não é fácil, não tem ajuda nenhuma. Eu faço live aqui todas as manhãs, mas as pessoas não ajudam com nada. Não tem. A pastora estava falando para mim: já pensou, meu amor, se cada pessoa enviasse uma oferta de 10 reais? Eu falei: pois é, filho, 10, 20 reais ajudaria muito, muito, né? Então a gente paga o preço vai sendo pago. Estou lá arrumando o carro que bateu no via aí. Me aconselharam ir atrás da pessoa para pagar. Eu falei: não vou estar arrumando confusão, eu sou pastor, eu não vou atrás dessas coisas não. Eu vou orar o meu Deus, o carro é de Deus, o dinheiro é dele. Eu não vou ficar arrumando confusão por causa de nada não. Você é um pastor, você sabe, para esse pastor aí, ó. Não dá para mim não. Aí eu tô aos poucos. Ontem eu comprei um retrovisor, só o retrovisor, e não é um carro novo, gente, é uma Export. O que é uma Export 2005? Gente, eu paguei 430 reais no retrovisor. Nem o retrovisor de uma Hilux está esse preço. Mas é porque eu tô aqui numa cidade, nós estamos ilhados aqui. Se você for para Fortaleza é longe, não vale a pena. Para ir e voltar vai pagar 200. Então você é obrigado a comprar por aqui mesmo. Então a luta, né? Tá lá o carrinho batido, ainda falta algumas coisas, falta comprar capô. Só o capô tá uns 1.400. Falta comprar também os farol, né? Os farol da frente que quebrou tudo. Enfim, só Deus. Então você vai para aí os dízimos, as ofertas da nossa sede, não dá para pagar nem a internet. Quem paga a internet é o irmão. Então água, luz, internet, outros gastos, os dízimos, as ofertas da sede só dá para isso. Por incrível que pareça, porque é uma obra de Deus, é uma obra verdadeira. As pessoas não dão valor. Quando é algo mentiroso, algo enganoso, aí as pessoas aplaudem, as pessoas gostam, aí as pessoas ajudam, né? Quando o pastor é pilantra, essa vergonha, anda namorando em cidade, engravidando mulheres por aí em cidade, aí eles têm dinheiro, eles têm tudo desse povo. Mas o profeta aqui não é assim.
é um profeta de Deus. Então, o preço a pagar é caro. Amém? É caro. Eu vejo aí os namoradores aí ganhando terreno, ganha salão, ganha carro. Falo, meu Deus do céu. Jesus de Nazaré, tem misericórdia, Jesus. Tem misericórdia, mas é assim mesmo. Porque o povo gosta de quem é safado, de quem é essa vergonha, né? Então, a gente vai pagando esse preço. Esse preço. Mas, amém, é melhor pagar o preço e ter Deus do seu lado, né? Do que não pagar o preço e quando clamar a Deus não ter Deus do seu lado. Então não adianta. Bom dia, Deus abençoe vocês, Brasil. Segunda-feira eu estarei de volta com vocês por aqui, ao vivo, né? Agora no canal aqui do YouTube, à tarde eu estarei. Então você que não é inscrito no canal do YouTube, inscreva-se já no canal do YouTube. Canal do YouTube. Já pensou? Já pensou? 26 mil pessoas estão caminhando. E eu não faço ao vivo pelo canal do YouTube. Já pensou um negócio desse? Já pensou? É interessante, né? É porque a direção é de Deus. Uma vez só que eu fiz, tinha 130 pessoas ao vivo comigo. E as pessoas pedem sempre para me fazer. Mas por enquanto Deus fala, calma, calma, calma. Vai fazendo por aqui. Por isso que eu sempre falo, se inscreva no canal do YouTube, para quando eu estiver pelo canal do YouTube, você está acompanhando por lá. Tá bom? Em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês, um abraço. E nós estaremos de volta na segunda-feira com vocês, tá bom? Em nome de Jesus. Tá bom? Deixa eu ver. Pai, meu querido. Tudo bem? Pessoal, que oração. O senhor tá bem? É, né? Não, tá bom, eu oro. Bom dia, como tá o senhor? Tudo na paz? Pai Neto fazendo aqui um trabalho aqui. Bom dia, como tá a senhora? Vocês estão bem? Amém. Vocês ouviram a oração lá do outro lado? Um outro dia ele passou aqui, ele pediu oração, não foi, irmão? Foi. Tinha até aqueles gatinhos, né? Rapaz, tinha uns gatinhos aqui, mas aí as condições não deu nem para criar os gatinhos. Eu tive que levar eles para outro lugar. Não, eu vou orar por vocês. Vocês já vieram aqui, eu vou orar por vocês. Tá bom? Vou orar por vocês. Tá bom? Vamos lá. Nosso eterno Deus, de poder, de glórias, de maravilhas. Como é o nome do senhor? Meu Deus, eu abençoo a vida do seu Francisco. Se o Senhor, Deus de Israel, trouxe eles aqui, é porque o Senhor tem algo para realizar na vida deles. Sim, o Senhor tem algo para realizar na vida deles. Então, meu Deus, a bênção que eles vieram buscar, eles recebam. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Toca neles do alto da cabeça, as plantas dos pés. Meu Deus, curando de todas as enfermidades, de todas as doenças crônicas maléficas, dando a vitória a eles em todas as áreas. Seja na saúde, seja, meu Pai, financeiramente, seja na família, seja em todas as áreas. A tua palavra diz, eleva meus olhos para os montes, de onde me vem, nos virá o nosso socorro. O nosso socorro vem de Deus que fez os céus e a terra. Deus que não deixará nossos pés do pensar vacilar. O guarda fiel de Israel. Eu abençoo a vida do seu Francisco. Eu abençoo, meu Pai, a vida da tua serva. Aparecida. Eita, Aparecida. Eu abençoo a vida da Aparecida. Até a Aparecida está aparecendo aqui para pedir oração. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa a vida da tua serva, Senhor. Abençoa a vida deles e a vitória que eles vieram buscar. Que eles saiam daqui levando essa bênção, esse milagre, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Traga paz cada vez mais para o coração deles, para a glória e louvor do seu nome nos céus. Amém. Amém. Amém, meu querido? Obrigado. Quando quiser passar, pode passar. Quando eu estiver aqui, pode vir. Aliás, eu estou aqui por causa de vocês. Pode vir, viu, minha filha? Jesus lhe abençoe e proteja, viu? Nós, todos nós. Para a honra e Pode sair por aqui, ó. Ali tem uma saída ali, ó. Pode passar e vir aqui. Deus que vem para... Eu tenho pra mim que aqui futuramente vai ser uma igreja para atender as pessoas aqui, viu? Né, meu irmão? Tá bom, seu Francisco? Deus abençoe vocês. Pode vir, receber a oração na hora que quiserem vir, viu? Em nome de Jesus.
Em nome de Jesus. Você está vendo aí como que é? Às vezes a gente está aqui, é só por causa de 2 almas dessa, né? Só por causa de 2 almas dessa. Só que você tem que ter muita sabedoria para lidar, porque a gente percebe que, né, não são crentes, não são evangélicos. Então você tem que ter sabedoria. Você tem que ter sabedoria para lidar com essas pessoas. Vai fazendo oração, vai preparando, aí mais tarde você aplica a salvação, né? Porque não é fácil. Não é fácil a situação das pessoas que não conhecem ao Senhor Jesus, né? Então são 2 almas que futuramente, com certeza, vão estar confessando Jesus como Senhor e Salvador da alma dela, da vida delas. Aqui nesse monte aqui eu já ganhei muitas almas aqui nesse monte. Aqui nesse monte eu já ganhei muitas almas para Jesus. Pessoas que passam aqui, aí Deus fala comigo já para aplicar logo a palavra da salvação, né? A gente já lança logo a palavra da salvação. Mas eles ali futuramente vão estar confessando Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua alma, da sua vida. A gente tem que ter sabedoria para lidar com essas pessoas. Sabedoria, né? Porque não é de uma hora para outra que você vai falar de salvação que a pessoa vai querer, vai aceitar. Até porque não estão indo em nenhuma igreja, né? Então a pessoa vai dizer, deixa para depois, aí você vai preparando, né? Vai orando, aquele pastor é legal, aquele pastor é diferente. E aí você vai preparando, daqui a pouco você chega junto. Vamos confessar Jesus Cristo hoje como Senhor e Salvador da sua alma, da sua vida. Aí eles vão, confessam, né? Mas se você já for logo, entendeu? Aí você vai espantar. Brasil, fique na paz, Deus abençoe vocês. Um abraço. E se você quiser contribuir com essa obra, se você quiser contribuir, me ajudar, você pode ajudar sim, tá bom? Tem uma mulher aqui que você está me ouvindo, assistindo, começou por esses dias. Você está me observando, né? Deus está tocando no seu coração para você ofertar e dizimar esse ministério. Mas você está me observando para ver se eu sou de Deus ou não, né? Mas Deus, Ele conhece teu coração e você vai ofertar sim, vai dizimar nessa obra, que essa obra é carente, essa obra necessita da ajuda dos irmãos, né? Em nome de Jesus. Lene, bom dia, Lene. Deus abençoe a sua vida, Lene. Deus abençoe. Deixa eu ver aqui se esse negócio aqui mudou, porque isso aqui, meu Deus do céu, não mudou ainda não. Antigamente eu colocava aqui o meu Pix aqui, colocava o Pix, mas você que queira me ajudar, você vai aí na página, tá lá na página lá o Pix, tá bom? O Pix você pode me ajudar. Você que pode ajudar hoje, enviar uma oferta de 10, 20 reais, em nome de Jesus, será bem-vindo, tá? Deus abençoe vocês, até segunda-feira, um abraço, tchau.